Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Irmãos, a palavra do nosso Deus essa noite está no livro de Isaías, no capítulo 44, no versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo aquilo que tem preparado, Deus, no nosso levantar, neste dia e nessa hora. Que em nome de Jesus, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Que o teu Santo Espírito, Deus, venha limpar e purificar os nossos corações de tudo aquilo que te desagrada. Que possamos, Deus, ter sempre sabedoria e discernimentos para cumprir, Deus, os teus mandamentos e sermos servos, Deus, obedientes à tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, Pastor Hélio na ministração deste culto. Abençoa, Deus, cada família que neste momento, Paizinho, está participando. E que o Senhor possa, Deus, receber de nós todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Eu oro agradecida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar eternamente. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei.
que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Boa noite, amados. Boa noite, querida igreja e amigos. Espero que todos tenham passado por uma boa semana, abençoada por Deus e com a presença de Deus nas lutas do dia a dia. E espero que você ainda esteja lembrado do apelo que eu fiz no domingo passado, na live passada, de você fazer uma divulgação do nosso link para que mais pessoas possam participar do culto. Não tenha desânimo e acredite que cada link distribuído é uma atitude missionária que você está tendo. Não se preocupe com a conversão da pessoa por você. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas se preocupe em divulgar aquele link que ao domingo nós distribuímos entre os irmãos da igreja e entre todos os inscritos. Vamos orar, né? Bondoso Deus, maravilhoso Pai celestial, estamos mais uma vez prestando um culto ao Senhor e também agora clamamos ao Senhor pela assistência do Espírito Santo, nos dando a capacidade necessária para sermos instrumentos do Senhor e a capacidade necessária para todos aqueles que vão ouvir, para entender o que será transmitido. Rogamos a ação do Teu Santo Espírito, tanto na transmissão, quanto no entendimento, quanto na aplicação da palavra às nossas vidas. E te rogamos neste momento, Senhor Deus, por todos os enfermos da Tua igreja, dos familiares dos Teus filhos que congregam em nossa igreja, dos doentes, ó Pai, de outras igrejas que fazem parte da nossa, que é a igreja do Senhor, porque nós somos, na verdade, uma só igreja. Então, Senhor Deus, cure todos os enfermos da Tua igreja. Cure, Senhor Deus, a Célia, irmã da Fátima Rosa,
o marido da Célia, a irmã Rita, a irmã Antônia, a irmã Expedita, a mãe do Ednei, a minha mãe, os pais da minha esposa. Senhor Deus, a relação é grande, mas não preciso nomear um a um. O Senhor sabe da situação de todos. E eu te imploro, Senhor Deus, nos méritos de Jesus, no amor que o Senhor liberou a nós em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, cure todas essas pessoas. E em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, agradeço e digo amém. Irmãos e amigos e convidados, você realmente acredita que todos os caminhos levam a Deus? Você realmente acredita nessa afirmação que todos os caminhos levam a Deus? Esse é o tema que estaremos meditando nele nesta noite. Você realmente acredita que todos os caminhos levam a Deus? Por muitas e muitas vezes, eu já ouvi várias pessoas dizendo, qualquer religião leva a Deus. Qualquer templo que tem placa de igreja leva a Deus. E eu pergunto uma coisa, irmãos. Todas as rodovias que você conhece levam à mesma cidade? Por exemplo, você vai a São Paulo, você pode pegar qualquer rodovia em qualquer direção que você vai sair em São Paulo? Ou uma certa rodovia vai te afastar de São Paulo? Outra pergunta que eu lhe faço a cada um que está participando deste culto. Todos os remédios curam a mesma doença? A pessoa está com uma dor de dente. Ela pode tomar qualquer remédio que terá a cura da dor do seu dente e a cura do seu dente. Ela pode fazer qualquer cirurgia em qualquer parte do seu corpo para resolver o problema do seu dente. Outra pergunta. Todos os livros dão o mesmo conhecimento a você? Não importa qual seja o conteúdo? Acredito que a resposta para todas essas perguntas é não. Não é verdade? Então, por que em relação ao Deus revelado na Bíblia, ao Deus bíblico, ao Deus que para o cristão é o único e verdadeiro Deus, as pessoas pensam assim: todos os caminhos levam o ser humano a Deus? É claro que não, irmãos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. E ao afirmarmos isso, nós estamos excluindo aqui, nesta afirmação, que é bíblica, que há religiões que não levam o ser humano a Deus.
E isso, querido telespectador, querido participante deste culto, isto não é preconceito. Muitos taxam a posição do cristão de preconceito, de homofobia, mas não é preconceito, é um conceito. A sociedade tem que entender que as pessoas são diferentes, que os pensamentos são diferentes e que se alguém tem uma crença, ela não está sendo preconceituosa com relação às outras crenças. Isso tem que ser bem entendido. Eu sou cristão. A minha única religião é Cristo vindo do céu à terra para me buscar e para buscar todos os demais cristãos. E se alguém nos questionar, nos perguntar sobre isso, nós vamos responder assim. A pessoa não terá que ficar ofendida, ou se sentir melindrada, ou se sentir humilhada. Primeiro que ela só acreditará nas verdades bíblicas se o Espírito Santo agir na mente dela. Caso contrário, o normal é, de fato, as pessoas não aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado e nem aceitar a existência de um único Deus, Deus trino ou Deus triuno, mesma coisa. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tem essa afirmativa: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Romanos 16, 27. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, que nós a temos como a palavra de Deus, afirma que existe só um Deus. E a todos aqueles que leem a palavra de Deus, ou ouvem a palavra de Deus através de outras pessoas, têm o conhecimento de que o pecado, lá ainda no Jardim do Éden, afastou o homem de Deus. Criou-se um abismo entre Deus e o homem, que é impossível para qualquer homem se aproximar de Deus por esforço próprio, por recursos próprios, por religiões que não sejam aquelas que estão de acordo com a palavra do Senhor Deus, que é a Bíblia Sagrada. E este abismo é gerado pela vida do ser humano, que passou a viver uma vida de iniquidade, pecados, desobediência a Deus, uma vida contrária a Deus. Pegou um caminho, pegaram caminhos
que ao invés de aproximá-los a Deus, os distanciaram de Deus. E aí nós temos em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos, diante de tal afirmação bíblica, de termos a consciência de que nós devemos estar neste caminho, estar em Cristo Jesus, que nos leva ao Pai, que nos leva à morada celestial preparada para cada um. E a nossa vida tem que estar coerente com esta nossa crença. Criou-se um abismo. Nós não podemos chegar a Deus por recursos nenhum que sejam oriundos do esforço humano. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma coerência, porque ao colocarmos nossos pés neste caminho, ao aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, nós devemos exercer, a partir de então, fé neste Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste Jesus Cristo, que é 100% um ser humano e 100% um ser divino, 100% Filho de Deus. E esses textos que nós lemos são textos básicos para o entendimento do tema, mas eu vou desdobrar esse tema fazendo o estudo de um caso concreto, narrado na maravilhosa palavra de Deus, cujo autor, volto a dizer, é o Espírito Santo, uma das três pessoas da Trindade que constituem o Deus único. Este caso concreto, que é relatado na Bíblia, trata-se do reinado de Acás em Judá. Os versículos que nós estaremos lendo nas partes que constituem este desdobramento são segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 1 a 5, e no mesmo capítulo 16 de 2 Reis, também os versículos de 7 a 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículos de 5 a 8. E Isaías, capítulo 7, livro de Isaías, capítulo 7, versículos 3, 4 e 7. Então, estes são os versículos que estarão embasando o caso concreto que estaremos desdobrando para reafirmar o que foi dito nos versículos lidos até agora e para exemplificar, explicitar melhor a resposta para o tema.
Você realmente acredita que todos os caminhos levam a Deus? Bom, irmãos, a primeira parte desse desdobramento do tema, do referido tema, é desobediência a Deus. Eu falei que o fato concreto é o reinado de Acás em Judá. Irmãos, primeira parte do desdobramento é desobediência a Deus. Acás foi um rei que, segundo o texto que nós vamos ler agora, não agradou a Deus, nem se agradara de Deus. Porque ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário. Vamos ler o texto de 2 Reis, 2 dos Reis, capítulo 16, versículos 1 a 4. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. E ao contrário de Jotão, seu pai, que teve um reino que agradara aos olhos do Senhor. Versículo 3. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou, aqui diz o seu filho, mas em 2 das Crônicas informa que ele tinha mais filhos, e ele sacrificou todos os seus filhos segundo as abominações dos gentios. Em outras versões, segundo as tradições a tradição dos pagãos, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Quem eram esses? Os cananeus. Versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Olha só, as atitudes do rei Acás. Primeiro, seguiu na direção contrária ao seu pai Jotão e ao rei Davi. Sacrificou seus filhos a Moloque. Queimou seus filhos em sacrifícios ao ídolo Moloque, ao ídolo Moloque. E isso era uma tremenda de uma abominação que entristecia o coração de Deus. Deus proibiu completamente o sacrifício de seres humanos. Mas aqui o rei Acás sacrificou, de acordo com as religiões pagãs, seus filhos
ao deus Moloque, ao falso deus Moloque. Era uma estátua que se aquecia tanto e ali colocava-se a criança, de tal forma que ela não podia fugir, certo? A criança era amarrada e ela queimava então nos braços daquele Deus falso. Isto era desobediência a Deus. Ele realmente não estava não dava a menor importância à vontade de Deus, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, às orientações de Deus. A segunda parte do nosso desdobramento deste caso concreto, para exemplificar, explicitar acerca do tema, você realmente acredita que todos os caminhos levam a Deus? Nós vimos no primeiro desdobramento, desobediência a Deus, que Acaz tomou a direção errada, tomou um caminho que não o levava a Deus. E o segundo parte do desdobramento, a segunda parte é abandono de Deus e adoração a falsos deuses. Abandono de Deus e adoração a falsos deuses. Isso é outro caminho errado. Isso aqui é um aprofundamento na caminhada de Acaz com relação a Deus. Além de sacrificar seus filhos a Moloque, Acaz não deu ouvido, não deu crédito à palavra de Deus. Acaz estava sendo ameaçado, o reino de Judá estava sendo ameaçado pelo rei de Israel e pelo rei da Síria. É algo triste mencionar algo assim, irmãos, mas a verdade é que o rei de Israel, o rei do norte, que reinava sobre as 11 tribos de Israel, cabendo somente a tribo de Judá ao rei Acaz, estava constantemente em conflito com Judá. O rei de Israel, ele estava de olho em Judá. Seu nome era Peca, de Remalias. Então Peca era governante de grande parte dos israelitas que eram irmãos da população de Judá. Eles eram irmãos. Antes do reino de Davi, de Salomão ser dividido, viviam todos sob o mesmo governante. E ambos eram submissos a um só Deus. Aí Israel realmente mudou completamente a sua crença, abandonou a Deus e passou a seguir os ídolos, os deuses pagãos. E
este rei, Peca, rei de Israel, juntou-se com um outro rei, rei da Síria, para invadir, dominar e destruir Judá. Aí Deus mandou um recado para Acás. Através de Isaías. Vejamos isso no capítulo 7 de Isaías, versículos 3, 4 e 7. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear, Jazube, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga a Acás o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante. Esse é o tratamento que Deus estava dando a Peca e ao rei da Síria. 2 tocos, né? Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria. Rezim é o rei da Síria. E do filho de Remalias, que é Pecas, rei de Israel. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Então Deus mandou um recado para casa: olha, não precisa temer, ficar tremendo de medo, amedrontado, ansioso, porque eu te livrarei. Não tem a menor chance disso acontecer, do rei Rezim e de Pecas, rei de Israel, terem vitória sobre vocês. Eu não deixarei com que isso aconteça. São 2 tocos de lenha fumegante. Mas qual foi a atitude de Acás, que não tinha mais temor por Deus, que não mais seguia a Deus diante daquela situação da ameaça do rei Rezim da Síria e do rei Pecas de Israel? Segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 7 a 11. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não rei da Síria, é rei da Assíria, dizendo, isto Acás, né? Mandou os mensageiros dizendo: eu sou seu servo e seu filho, venha me livrar do poder do rei da Síria, Rezim, e do poder do rei de Israel, Pecas, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa de quem? Na casa do Senhor, e nos tesouros do palácio real, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a. Damasco era a capital do rei da Síria. Tomou-a, levou o povo para Quir e matou o rei de Damasco, o rei da Síria, que era Rezim. Então o rei Acás, o rei de Judá, que não ouviu o que Deus havia
mandado falar com ele através do profeta Isaías, não deu atenção, não escutou, não deu a menor importância. Então, este rei de Judá, Acás, que ignorou a Deus, foi a Damasco. Para quê? Para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou o altar segundo tudo que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acás viesse de Damasco para Jerusalém. Damasco, que era a capital dos sírios, cujo rei era Rezim, que foi morto por este rei chamado Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria. Aí foi lá, então, Acás, para poder agradecer, né? O rei Tiglat-Pileser, né? Pileser, que era o rei da Síria, que o ajudou, né? Ao invés de dar atenção à voz de Deus. Irmãos, mas Deus não divide sua glória com ninguém e nem aceita rebeldias e nem aceita a iniquidade. Então, o terceiro desdobramento é o seguinte: Judá foi humilhada por ignorar a Deus. Judá foi humilhada por ignorar a Deus. O caminho que Acás tomou, seguindo as religiões pagãs, o afastou de Deus. Foram caminhos contrários à comunhão com Deus, à obediência de Deus, ao amor de Deus, às providências de Deus. E quando tomamos caminhos contrários, despertamos a ira santa de Deus. E Judá foi humilhada por ignorar a Deus, porque o seu rei Acás se tornou homem religioso, mas na religião errada. Porque não há outras religiões que levam a Deus, a não ser a religião de Deus, a religião do Senhor Jesus Cristo bíblico. Não essas religiões por aí que falam tanto sobre o Senhor Jesus Cristo, mas não se submete à sua autoridade, aos seus ensinamentos e à sua vontade, à sua palavra. São religiões de nomes, somente nominais, mas na prática não são religiões de Jesus. Não estão no caminho de Jesus. E Acás, então, procurando buscar benefício nas religiões pagãs, tomando caminhos errados, que não era Deus, foi objeto da ira de Deus. Segundo das Crônicas, capítulo 28, versículos 5 a 8. Por isso, o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para onde? Damasco, a capital dos sírios. Vejam bem, aqui não é Rezim que atacou Judá, já era um outro rei,
que estava reinando em Damasco, porque Rezim foi morto pelo rei da Assíria. Rezim era rei do reino da Síria. Agora, a Assíria é diferente, porque aqui há confusão se você não prestar atenção. Tinham dois reinos. Um, o reino sírio. O outro, a Síria. Tem o A antes. A Síria. Então, o rei da Síria matou Rezim, que era o reino da Síria. Da Síria. Síria, não tem o A antes. E, em outra época, em outro momento, outro rei da Síria atacou Judá e levou uma multidão de prisioneiros para Damasco, capital da Síria. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel. Vejam bem, novamente a Síria e o rei de Israel atacando Judá, né? Tiveram a intenção anteriormente e isso se tornou um fato. Num só dia, Peca, rei de Israel, aqui em Israel, o rei continuava sendo Peca, né? Peca, rei de Israel, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, homens fortes, competentes para a guerra, treinados para a guerra, mas 120.000, todos homens poderosos, foram mortos por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, filho de Acás. Azricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei Acás, rei de Judá, né? Rei de Judá. Os filhos de Israel levaram presos, vejam bem, povo de Israel, que eram irmãos do povo de Judá, né? Mas os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão. 200.000 mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos, roubaram muita coisa, que levaram para Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. Irmãos, isso aqui foi resultado, esse ataque e vitória do rei da Síria e do rei de Israel, foi resultado da desobediência de Acás a Deus, resultado do fato de Acás ter ignorado o oferecimento de Deus para libertá-lo. Bastava ele crer, confiar e não ir atrás de outras religiões, de outros deuses, de caminhos errados. Porque só tinha um caminho, qual? Seguir a vontade de Deus, pertencer e estar dentro do poder e da proteção de Deus. Partindo para a conclusão, irmãos, porque hoje eu delonguei, viu? 43 minutos de palavra até agora. Passando para a conclusão. De fato, não são todos os caminhos que levam a Deus. Hoje também, isso continua sendo verdade. Só tem um caminho que leva a Deus.
somente Jesus Cristo. Quem não procura entrar neste caminho está em desobediência a Deus. Quem não está em Cristo não está em Deus. E pratica o abandono de Deus e a oração e adoração a falsos deuses. Isso é idolatria. Quem não obedece a Deus, quem não está debaixo do poder de Deus, da palavra de Deus, da proteção de Deus, da presença de Deus, da comunhão de Deus, quem não adora a Deus, quem não o reconhece como seu Deus, que Ele salvou em Cristo Jesus, é um idólatra e está exatamente numa área de risco, aonde Deus poderá satisfazer a sua santa ira por ignorar a Deus. Então, para encerrar, queridos e amados telespectadores, igreja, amigos e convidados e parentes dos nossos irmãos da igreja, quero dizer o seguinte: se você não está em Cristo, você está no caminho errado como Acás. Você está buscando uma religião errada. Você está buscando uma religião que vai te distanciar de Deus e não te aproximar de Deus. E aqui não vou citar nome de religião nenhuma, mas toda aquela religião que não tiver Jesus Cristo como o cabeça da igreja é uma religião idólatra, que te leva para distante de Deus e para a desobediência e abandono de Deus. E com certeza você será humilhado, porque Deus não tem a capacidade de conviver com pessoas que o abandonam. É impossível para Deus, porque Deus é santo e puro. A pureza não se mistura com a sujeira. Por isso que nós temos que viver sob a graça de Jesus, que nos torna puro e alvo mais alvo do que a neve. Oremos. Bendito Deus, obrigado, ó Pai, por esta palavra. E a Tua palavra, Senhor Deus, sempre mexe com os nossos corações, com as nossas mentes, porque o Espírito Santo a usa, ó Pai, para comunicar do Senhor a nós. O Espírito Santo usa, Senhor Deus, a Tua palavra para nos trazer um conhecimento maior da Tua vontade e também para trazer alertas para o nosso proceder diário, Senhor Deus. Senhor Deus, continue falando aos nossos corações. Espírito, incansavelmente, continue trabalhando nossas vidas, Senhor Deus. A Ti, Senhor Deus, clamo e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Teremos agora 2 louvores, e após esses 2 louvores, eu estarei impetrando a bênção. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se tal chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar,
quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Anseio a paz que qual rio corre, e no deserto faz brotar a flor. Anseio a fé que neste pouco tempo descansa no bendito Salvador. Há pouco tempo pra velar orando, e contra o inimigo batalhar. Há pouco tempo para que chorando lançar semente pra depois ceifar. Por pouco tempo as lâmpadas zelando, devemos bem despertos esperar. Assim, pois, pressuroso noivo vindo, com ele nós iremos para seu lar. Vamos agora, irmãos, então, à bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, hoje para todos sempre. Amém.